Bora lá falar do Coringão nesse sabadão, informações importantes e atualizações do que está acontecendo nesse exato momento lá dentro do Corinthians. Sem perder muito tempo, a gente vai direto às informações, que aqui não tem enrolação não, vamos atualizar vocês agora. Nós vamos começar falando de um assunto que hoje repercutiu aí nas mídias, né, que o Corinthians possa ser que tenha que pagar 8,4 milhões para o Washington Araújo. Quem é o Washington Araújo? O Washington Araújo é um cara que trabalhou lá no Corinthians, lá na Corinthians TV. Inclusive, quando eu fiquei lá, no curto tempo que fiquei na Corinthians TV, conheci o Washington. É um cara bacana, um cara super legal, mas a partir do momento que ele processa o Corinthians, aí o lado pessoal tem que ficar de lado e a gente falar daquilo se é certo ou errado. Para mim, ele tá errado. Ele não teria que processar o Corinthians e sim as pessoas que não arcaram com esse compromisso com ele, que no caso foi o Augusto Melo. Mas para que vocês possam entender melhor, o Washington é o cara que indicou a VaiDebet para ser a patrocinadora master do Corinthians. E ele é um dos que indicaram, né? E o Washington hoje cobra isso do Corinthians, porque ele entende que ele foi deixado de lado, ele foi jogado para escanteio, ele indicou a parceria, o Corinthians firmou a parceria e na hora de pagar o comissionamento, ele foi deixado de lado. E aí ele processou o Corinthians em cima disso. Por que ele não processou o ex-presidente, Augusto Melo? Por que ele não processou as pessoas que não firmaram o acordo com ele, ou que passaram ele para trás? E aí todo mundo quer processar o Corinthians. Só que eu tenho uma coisa para falar para você, Washington. Ó, entra na fila, vai pro final da fila, porque é muita gente hoje querendo processar o Corinthians. Só que daqui a pouco vai ter até cambista aí querendo processar o Corinthians. Então, cara, é uma coisa assim absurda que acontece dentro do Corinthians. E pior que são pessoas que se dizem corintianas, que nem o Washington. Ele é sócio do Corinthians, corintiano, mas está processando o próprio clube. Então, fica muito difícil a gente entender alguns critérios, né? Ele que trabalhava lá na Corinthians TV e ele como profissional, não tenho o que falar, é um cara assim, ó, sensacional, exemplar, mas a partir do momento que ele toma uma ação contra o Corinthians, ele tem que ser cobrado em cima dessas atitudes. E aqui nós estamos cobrando ele em cima do que ele fez com o Corinthians, tá? Então essa é a informação que está circulando aí nas mídias, que o Corinthians pode pagar 8,4 milhões num processo judicial. Mas, para ser sincero com vocês, sabe quando ele vai receber esse dinheiro? No dia de São Nunca. Vambora! Falar agora de João Ricardo, goleiro que o Corinthians contratou do Fortaleza. João Ricardo, ex-Fortaleza, 37 anos. Corinthians traz João Ricardo por empréstimo de 1 ano, só que o João Ricardo tá com problema no ombro, né? Ele tá se recuperando aí de uma lesão no ombro, e aí o Corinthians aguarda aí a recuperação dele para poder só assinar o contrato, mas ele será jogador do Corinthians. Você, torcedor, gosta desse nome? João Ricardo, 37 anos, para ser o reserva do Hugo Souza? Eu, para ser sincero com vocês, prefiro o Walter, porque se for para você trazer um goleiro de 37 anos, por que deixou o Walter ir embora? Walter identificado com a torcida do Corinthians, multicampeão, um baita de um goleiro, as oportunidades que teve de ser titular, infelizmente ele acabou se machucando, mas o Walter era um cara que poderia ter feito muito mais história com a camisa do Corinthians, jogando, né, como titular. E aí agora o Corinthians traz João Ricardo. A proposta que foi feita por João Ricardo, se você vai lá no Walter e fala, Walter, vem jogar aqui no Corinthians, vem encerrar sua carreira aqui, contrato de 2 anos, 3 anos com você aí, e você joga aí até o final da sua carreira. Será que o Walter não viria? Ah, mas 37 anos é muito velho? Nem acho, cara. Olha o Fábio aí do Fluminense, jogando com 43 anos. Vai jogar agora até os 45, se eu não me engano. Ele renovou por mais 2 anos com o Fluminense. Então assim, ou o Fábio já tem 45, vai até os 47, alguma coisa assim. Mas tem que aguardar para ver, né? Nos poucos jogos que eu vi dele no Fortaleza, me parece ser um baita de um goleiro. Inclusive, num jogo contra o Corinthians, ele fechou o gol na Neoquímica Arena. Fechou o gol. Mas vamos ver aí se João Ricardo vai dar certo com a camisa do Corinthians. Então essas são as informações do Corinthians
neste sábado. Eu até tentei ver algumas outras coisas aí no Corinthians, só que hoje o contato tá difícil com muita gente lá dentro. E só para deixar claro mais uma informação para vocês. Eu falei no vídeo de ontem, o Corinthians não irá negociar o Martínez pelo Alisson do São Paulo. Tem muita gente falando nisso e eu já desmenti isso ontem. Trouxe a informação para vocês, conversei com uma pessoa do futebol do Corinthians e ela me garantiu, Edu, não existe a mínima possibilidade do Corinthians fazer essa troca. Alisson por Martínez. Já tinham falado Alisson por Raniel, então muita gente fica especulando essas coisas e tem torcedor do Corinthians que acaba acreditando nisso. Então eu estou afirmando e garantindo para vocês, Alisson não será negociado com o Martínez no Corinthians. Se o Alisson vier para o Corinthians, vai ser por outros meios, mas em troca com o Martínez, com o Raniel, não. Entendeu? O Corinthians até tentou colocar jogadores aí no meio, como o próprio Charles, mas os caras não quiseram, né? Porque os caras não são idiota. E o Corinthians também não tem que ser. Então o Corinthians ofereceu alguns outros jogadores, mas não agradou a diretoria de São Paulo. Então também não tem que agradar a diretoria do Corinthians, porque para mim o Martínez joga muito mais bola, é corintiano, é identificado e ele não pode sair do Corinthians numa troca com o Alisson, que para mim é um cara que está encostado no São Paulo. Você vê a própria torcida de São Paulo falando que o cara não joga há muito tempo, mas o Dorival tem um caso de amor com esse jogador, assim como ele tinha com o Maicon. Então é mais fácil, e eu conversando com uma pessoa no Corinthians que me deu essa informação de que não haveria essa troca, ele falou, é mais fácil o Dorival cair do que a gente trocar o Martínez pelo Alisson. Foram as palavras desse diretor de futebol. Então assim, não acreditem em tudo que vocês veem na mídia. Por isso que eu sempre falo, siga a voz das arquibancadas. A gente sempre traz a verdade para o torcedor. A gente não trabalha aqui com especulações. A gente não fica enganando o torcedor. Você pode ver que a gente já começa os nossos vídeos falando dos assuntos. A gente não fica enrolando para poder chegar num assunto, para poder ganhar like, tempo de vídeo assistido, nada do tipo. A gente vem e traz aquilo que o torcedor quer ouvir. Aí no final do vídeo, se o torcedor gostou, ele deixa o like. Se ele não gostou, a gente tenta fazer o melhor. Mas quem gosta, deixa o like, que é super importante pra gente. E o mais importante, siga a Voz das Arquibancadas aqui no YouTube, para você não ficar de fora de nada que tá acontecendo no Coringão. A gente tá atualizando o Corinthians aí direto sobre coisas que estão acontecendo. Ativa o sininho, que na hora que a gente subir um vídeo, pumba, você já tá lá sendo um dos primeiros para poder assistir, tá bom? Então, essas são as informações do Corinthians. Agora sim, você gostou desse vídeo? Então deixa seu like, se você gostou, que vai ajudar muito o nosso canal. E siga a Voz das Arquibancadas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, bom final de semana e se tiver novas informações a gente atualiza. Corinthians, que joga amanhã contra o São Paulo, vencer depois da pancada que tomou contra o Bragantino é mais que obrigação. Grande abraço a todos, tamo junto. Vai Corinthians!